Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Neves Lopes, sou professor do IFPI Campus Valença do Piauí. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Dr. Roberto Pompeu, da Embrapa Caprinos e Ovinos, para estar conversando aqui com vocês nesse curso de capacitação sobre implantação e manejo da palma forrageira. Inicialmente, gostaria de destacar alguns pontos importantes, que para a boa produção pecuária, nas condições semiáridas, demandamos uma base alimentar forte que proporcione garantir alimentos em períodos de estiagem. E a gente tem como opções promissoras a palma forrageira, que é uma cultura que se destaca com algumas características relevantes, como a alta eficiência no uso da água. É uma cultura que proporciona uma boa produção de biomassa de forragem e que a gente consegue um elevado valor energético, proporciona uma alta produção de energia por hectare. São características importantes da cultura da palma forrageira. Nesse sentido, elaborei a presente conversa com vocês, tentando apresentar pontos relevantes da implantação e manejo da palma forrageira nos sistemas de cultivo do semiárido brasileiro. E vale destacar pontos importantes no que diz respeito às condições edafoclimáticas para o bom cultivo e a boa produtividade da palma forrageira. No tocante ao solo, destacamos que a palma forrageira pode ser cultivada em diferentes tipos de solo, desde textura arenosa, argilosa e argilo-arenosa, reforçando que a textura argilo-arenosa tem proporcionado maiores produções de biomassa. No tocante às condições climáticas, vale destacar alguns pontos importantes que conferem à cultura uma melhor produtividade, como uma precipitação anual em torno de 400 a 800 milímetros, uma umidade relativa do ar acima de 40% e temperatura diurna, noturna de 25 a 15 graus Celsius. E para cultivarmos a cultura, precisamos selecionar cultivares adequados para cada região. E aí a gente apresenta algumas cultivares importantes que podem ser trabalhadas. Temos aí a orelha de elefante mexicano, uma cultivar relevante, importante, que vem sendo trabalhada com bons resultados. Temos a Ipa sertânia, outra cultivar de palma forrageira que tem sido trabalhada em algumas regiões. Temos a cultivar gigante, que já foi bastante utilizada, tem se diminuído, né, o cultivo, mas ainda bastante trabalhadas em algumas regiões. E temos também a cultivar miúda, que dependendo da região é bastante explorada. No tocante, né, às condições de preparo do solo, devemos destacar aqui pontos que precisam ser bem monitorados. Um ponto inicial seria a limpeza da área, para posterior aração e gradagem. Em algumas condições de solo, apenas uma aração seguida de uma gradagem já proporciona condições de solo para um bom plantio. Em outros, demandamos uma aração seguida de 2 gradagens. Isso depende da realidade de cada propriedade, das condições de cada solo. Para garantirmos uma cultura bem desenvolvida e para alcançarmos uma boa produtividade, devemos atentar para a parte de correção do solo e adubação. Correção do solo visa deixar as condições de pH do solo numa faixa que proporcione um bom crescimento da planta, com uma faixa entre 5,5 e 6,5 de pH. E através da calagem a gente consegue corrigir essa acidez do solo, levar esse pH do solo e fornecer teores de cálcio e magnésio, além de minimizar os efeitos tóxicos do alumínio. Feito a calagem baseada na análise de solo, a gente tem que trabalhar a parte de adubação, visando suprir os macro e micronutrientes. Podemos trabalhar com a adubação orgânica ou mineral, ou com ambas as adubações, proporcionando assim um efeito interativo com a melhor produtividade da cultura. A adubação orgânica temos como fonte de adubo aí os estercos, esterco bovino, esterco ovino, esterco caprino, a parte de esterco de aves e os compostos orgânicos, que são fontes importantes de adubo orgânico. Na parte de adubação mineral, podemos trabalhar a adubação
nitrogenada, adubação fosfatada, adubação potássica e adubação com micronutrientes. E a gente tem algumas fontes de adubos minerais que vocês podem observar. Aqui é o NPK 20-10-20, né, como fonte de nitrogênio, fósforo e potássio. Como fonte de nitrogênio, temos aqui a ureia, que vocês podem observar. E aqui nós temos o adubo orgânico, esterco bovino. E por que adubar a palma forrageira? Fazer esse balanço adequado de nutrientes. Porque a palma forrageira, ela proporciona a cada colheita uma alta extração de nutrientes do solo. Ou seja, junto com a biomassa colhida, está indo nutrientes, macro e micronutrientes que precisam ser repostos para que a planta tenha perenidade e produtividade no longo prazo. Isso vocês podem observar a importância quando a gente faz um exemplo hipotético, uma simulação, considerando-se uma produtividade em torno de 11 toneladas de matéria seca por hectare ano, temos aí uma estimativa de extração em torno de 292 kg de nitrogênio, 28 kg de fósforo, 255 kg de potássio, 204 kg de cálcio, 164 kg de magnésio e em torno de 21 kg de enxofre nesse exemplo hipotético. Isso mostra a importância de se repor os nutrientes do solo, garantindo uma boa produtividade da palma nos anos posteriores. E a gente tem que atentar, outro ponto importante é plantar a palma no momento certo, na época certa do ano. Ou seja, a gente tem que realizar esse plantio antes do período chuvoso estar consolidado, ou seja, com alta umidade do solo para evitar o apodrecimento das arqueias. Com isso a gente tem trabalhado com uma época em torno de 30 a 40 dias antes da consolidação do período chuvoso. Esse plantio ele pode ser realizado em cova ou em sulco. Aqui vocês podem observar um plantio, né, uma simulação de plantio feito em sulcos, em que a gente tem uma cobertura de cladóides aí, que pode ser trabalhado da metade, né, metade do cladóide ou 2/3 do cladóide, garantindo uma boa cobertura, uma boa fixação do cladóide. Mas você pode também, dependendo da realidade, realizar esse plantio em covas, né? Como é que a gente vai fazer essa abertura das covas ou dos sulcos? Pode ser, no caso dos sulcos, mecanizados ou manual. Quando trabalhamos com plantio mecanizado, temos a opção de usar os tratores que têm um rendimento melhor. Já dependendo do nível do produtor, da realidade da propriedade, temos que fazer esse plantio, essa abertura de sulcos manualmente. Aí a gente utiliza alguns implementos aqui conhecidos. Aqui vocês podem observar, é um guia de plantio, né? E aqui temos equipamentos que podem ser realizados na abertura do sulco, enxada, enxadeco, chibanca, para proporcionar essa abertura manual. Há um ponto importante, a profundidade do sulco. Temos que trabalhar com profundidade aí em torno de 25 a 30 centímetros, garantindo uma boa fixação dos cladóides. A seleção dos cladóides deve ser feita optando por cladóides vigorosos, livres de pragas e doenças, que tenham uma boa reserva, garantindo um bom pegamento, uma boa taxa de crescimento. Optando-se por planta com idades, né, média maior ou igual a 2 anos, e tirando esses cladóides da parte mediana da planta, garantindo que são cladóides bem desenvolvidos, evitando os cladóides ponteiros que têm pouca reserva. A posição, como vocês podem observar, pode ser trabalhada com a posição inclinada desses cladóides ou uma posição vertical dos cladóides, né? E temos aí diferentes espaçamentos que podem ser utilizados dependendo do tipo de plantio adotado pelo produtor. Mas temos desde espaçamentos mais tradicionais, que utilizam espaçamentos maiores, como 1 metro entre fileiras com 50 centímetros entre plantas, 1 metro entre fileiras com 1 metro entre plantas. Temos os plantios mais adensados que vêm sendo trabalhados pelos produtores mais na atualidade, como o espaçamento, que garante aí densidades de 30 mil, 33 mil plantas por hectare, 50 mil plantas por hectare, que é o espaçamento que a gente vem trabalhando aqui, que garante um distanciamento, espaçamento entre fileiras de 1,5 metro por 20 centímetros de plantas. Também pode ser trabalhado 2 metros por 10 centímetros de plantas, são espaçamentos mais adensados. Mas um ponto importante para a gente ter uma boa produtividade é garantir que a planta está bem desenvolvida, com um bom manejo, e para isso a gente tem que garantir um bom manejo de pragas, um manejo eficiente. E tem algumas pragas que vale destacar,
como as mais importantes na cultura da palma forrageira, que são as cochonilhas de escama e do carmim. Temos outras pragas também, como lagartas, formigas e besouros, entre outras. Além das pragas, devemos atentar para a parte de controle de doenças. Temos várias doenças na palma forrageira e aqui a gente destaca as podridões dos cladóides ou podridões das raquetes, né? E aí a gente destaca alguns exemplos de doenças causadas aí, a sua maioria por fungos, né? Mas tem alguma por bactéria. E aí temos a podridão negra, podridão por fusário, podridão mole, gomoso e a mancha de alternária. Outro ponto para a gente garantir o bom desenvolvimento é o controle eficiente das plantas invasoras, das plantas daninhas, que pode ser feito através da capina, do roço, e aqui a gente abre um parênteses para o controle químico, que a gente tem que trabalhar, vem sendo trabalhando em questão de teste, em fase de teste, mas para a gente usar o produto químico, herbicida, esse produto precisa estar registrado no Ministério da Agricultura. Feito todo o manejo eficiente da cultura, a gente precisa colher a palma na hora certa, e isso a gente define através da frequência de colheita. Além da frequência, um ponto importante é a intensidade de colheita. É deixar os cladóides com reserva, ou seja, deixar um índice de área de cladóide que garanta uma boa rebrotação. E isso a gente vai deixando pela ordem de cladóide, primária, secundária, para garantir uma boa rebrotação. A frequência vai definir se a palma será colhida com 1 ano ou com 2 anos. Depende das condições, do manejo e da realidade de cada propriedade. Isso vai fazer a diferença na perenidade e na produtividade da palma no longo prazo. Obrigado pela atenção.